Polícia Federal realiza operação para apurar ações da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN. E você vai ver também. Por ausência de políticos em Brasília, Arthur Lira cancela a reunião de líderes marcada para essa segunda-feira. Inscrições do ProUni, programa Universidade para Todos, já estão abertas. Nessa edição, mais de 400 mil bolsas são oferecidas aos estudantes de baixa renda. Mortes de soldados americanos em ataque com drone elevam tensão no Oriente Médio e pressionam Joe Biden por retaliação. E ainda, gigante imobiliária da China, Evergrande, tem falência decretada pela Justiça de Hong Kong. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde, seja bem-vindo a essa edição. Agora são 13 horas e 4 minutinhos. Chegamos ao vivo nesta segunda-feira para te contar os assuntos que estão em pauta no Brasil e no mundo. Aproveite esses próximos minutos para se atualizar, ficar por dentro dos temas em destaque. Começamos pelo cenário nacional. A Polícia Federal realiza mais uma operação para apurar ações da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência. A mobilização dessa segunda-feira é um desdobramento da Operação Vigilância Aproximada, que investiga o monitoramento legal de autoridades. Vamos ver. A Polícia Federal saiu às ruas para cumprir ordens judiciais em uma nova fase da operação para investigar a ABIN paralela durante o governo Bolsonaro. Entre os alvos estão o vereador Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente, e os assessores dele. Os mandados de busca e apreensão são cumpridos na casa e no gabinete do político na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. A operação é o desdobramento da investigação da Polícia Federal sobre um esquema ilegal de espionagem. A suspeita é de que assessores de Carlos Bolsonaro pediam informações para o ex-diretor da ABIN, Alexandre Ramagem. Na última quinta-feira, foram cumpridos 21 mandados de busca e apreensão e o atual deputado federal Alexandre Ramagem foi um dos alvos. De acordo com as diligências, a ABIN foi utilizada para espionar adversários. Políticos e até ministros do STF teriam sido espionados com o uso do software FireSmile. Ainda segundo as investigações da Polícia Federal, que estavam na cúpula da ABIN teriam usado serviços ilícitos para interferir em diligências. Bom, o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, afirmou que vai pedir ao Supremo Tribunal Federal os possíveis nomes de parlamentares monitorados no esquema ilegal da ABIN. A atuação da Força Nacional do Rio de Janeiro foi prorrogada até o dia 31 de março. A medida foi publicada no Diário Oficial da União. Ao todo, 300 homens e mulheres de 9 estados foram deslocados para o Rio de Janeiro com o objetivo de atuar nas rodovias que cortam o estado sob a liderança da Polícia Rodoviária Federal, com o objetivo de impedir a entrada de armas e também de drogas. A operação do Ministério da Justiça foi autorizada após pedido de apoio do governador Cláudio Castro em meio à escalada da violência no estado. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, cancelou a reunião de líderes prevista para essa segunda-feira. A intenção era discutir algumas medidas adotadas pelo governo. Alegando baixa presença de parlamentares na capital federal, Lira cancelou a reunião com líderes de partidos. O recesso do Congresso Nacional termina nesta quinta-feira, mas as atividades normais só devem voltar na outra segunda-feira, dia 5. Com isso, o encontro deve acontecer somente depois dessa data. Na reunião programada, seriam discutidos temas como a medida provisória da reoneração, o veto parcial ao orçamento 2024, os projetos que reduzem poderes individuais no Supremo Tribunal Federal e as prioridades da Câmara para este ano. Mesmo durante o recesso, os temas causaram repercussão entre os parlamentares e, por isso, chegaram a ser debatidos entre as bancadas. A oposição, por exemplo, se reuniu na Câmara para acordar a agenda de prioridades e reforçar a pressão para reduzir os poderes do STF. Deputados federais também já se mobilizam para protocolar uma proposta de emenda à Constituição que dificulta buscas da Polícia Federal no Congresso. A intenção é que mandados de busca e apreensão contra parlamentares somente possam ser cumpridos após aval das mesas diretoras da Câmara ou do Senado.
A medida provisória que reonera a folha de pagamento dos 17 setores que juntos mais empregam no Brasil também é prioridade de discussão. Após reunião com a equipe de governo, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciou o compromisso do Executivo reeditar o texto, retirando a desoneração do texto. O veto de 5 bilhões e 600 milhões de reais em emendas de comissão também é motivo de descontentamento dos parlamentares. Ao sancionar a Lei Orçamentária Anual de 2024, o governo decidiu destinar 11 bilhões de reais e não 16 bilhões e 600, como os deputados esperavam. E por falar nessas articulações de Brasília, que são muito comuns, o Congresso retoma as atividades parlamentares nessa semana com 27 vetos presidenciais pendentes de análise. O mais antigo deles é um de 2021, que impede tipificar fake news como crime de comunicação enganosa. Na volta do recesso parlamentar, os trabalhos mais aguardados nesta semana são os 27 vetos presidenciais pendentes de análise. Desse total, 12 já estão trancando a pauta, ou seja, precisam ser apreciados pelas casas legislativas antes de outras propostas que não possuem a mesma urgência. O veto mais antigo é de 2021, quando o então governo de Jair Bolsonaro barrou trechos da Lei de Segurança Nacional e crimes contra o Estado Democrático de Direito e impediu que a disseminação de fake news fosse tipificada como crime de comunicação enganosa em massa, com pena de até 5 anos de reclusão. Um dos trechos previa pena de prisão de até 12 anos para quem impedisse, mediante violência ou grave ameaça, manifestações pacíficas de partidos políticos, movimentos sociais ou grupos culturais e religiosos. Também foi vetado o trecho que aumentava a pena para militares envolvidos em crimes contra a democracia. Em 2023, lideranças para derrubar os vetos após os ataques às sedes dos 3 poderes. Outras 8 decisões do governo Lula também trancam a pauta e precisam ser analisadas com urgência. A mais antiga recai sobre a lei que retomou o programa habitacional Minha Casa Minha Vida, sancionada em julho, como o que determina que as companhias de energia comprem o excedente produzido pelos painéis solares instalados nas residências populares. O veto parcial à lei que regulamenta apostas esportivas está entre os destaques no bloco de pendência de análises, mesmo não trancando a pauta. Outro destaque que precisa que os vetos sejam avaliados é referente à Lei de Diretrizes Orçamentárias, que obrigava o pagamento das emendas em até 30 dias após a divulgação das propostas. O salário mínimo com um valor reajustado de R$ 1.412 passa a ser pago a partir desta semana. O novo valor começou a valer em janeiro de 2024, mas o pagamento só começa a ser realizado agora em fevereiro. O novo salário mínimo nacional de R$ 1.412 começa a ser pago a partir desta quinta-feira, dia 1º. O novo valor corresponde a um aumento de quase 7% ou R$ 92 a mais, em comparação aos R$ 1.320 válidos até dezembro de 2023. Assim, quem recebe o salário mínimo ou benefícios vinculados a esse valor já recebe o total reajustado no contra-cheque de fevereiro. Neste ano, foi retomada a política de valorização do salário mínimo, que garante um aumento real do salário sempre que a economia crescer. O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, estima que 59 milhões de pessoas no Brasil têm rendimento ligado ao salário mínimo. A Constituição diz que trabalhadores urbanos e rurais têm direito a pelo menos um salário mínimo fixado em lei nacionalmente unificado. Pela Constituição, o salário mínimo tem que ser reajustado ao menos pela inflação para garantir a manutenção do chamado poder de compra. O salário mínimo também gera impactos indiretos na economia, como o aumento do salário médio dos brasileiros e a elevação do poder de compra do trabalhador. O valor também serve de referência para benefícios e serviços. Assim, devem ter valores maiores o abono salarial PIS/PASEP, benefícios do INSS, benefício de prestação continuada, seguro-desemprego e outros. Vamos falar agora de investimento público. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada divulgou que o investimento do governo federal subiu 81% em 2023. Passou de 39 bilhões de reais em 2022
para 70 bilhões de reais no ano passado. Segundo o IPEA, a regra que colocava um limite nos gastos do governo tinha derrubado os investimentos. A alta foi possibilitada pelo espaço aberto no teto de gastos, aprovado pelo Congresso, e a despesa do governo federal com investimentos, que havia sido comprimida pelo teto de gastos a partir de 2017, se recuperou em 2023. Apesar do crescimento, os investimentos ainda não recuperaram o patamar que tinham antes do teto de gastos, que em 2016 ficou em 75 bilhões de reais em valores corrigidos pela inflação de 2023. As inscrições para o ProUni, o programa Universidade para Todos, já começaram. E atenção, porque o aluno interessado pode se candidatar às bolsas de estudo somente até quarta-feira. Essa edição do ProUni, do primeiro semestre de 2024, vai ofertar mais de 406 mil bolsas, sendo 308.977 integrais e as outras 97.451 parciais. As vagas serão distribuídas em 15.482 cursos de pouco mais de 1.000 instituições participantes. As bolsas de estudo integrais e parciais são para cursos de graduação e sequenciais de formação específica em instituições de educação superior privadas. Para se inscrever, é preciso ter realizado pelo menos uma das 2 últimas edições do Exame Nacional do Ensino Médio e ter alcançado, no mínimo, 450 pontos de média nas notas das 5 provas do exame. Além disso, o estudante não pode ter tirado 0 na prova de redação do Enem e nem ter participado do exame na condição de treineiro. O processo seletivo vai ter 2 chamadas. Os resultados com a lista dos candidatos pré-selecionados estarão disponíveis no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior em 6 de fevereiro e em 27 de fevereiro. Veja a seguir, mortes de soldados americanos em ataque com drone elevam tensão no Oriente Médio e pressionam Joe Biden por retaliação. E ainda, gigante imobiliária da China, Evergrande, tem falência decretada pela Justiça de Hong Kong. A gente volta já já. Não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, agora 1h17 pelo horário de Brasília. Voltamos com os destaques internacionais dessa segunda-feira para você. 3 militares dos Estados Unidos morreram e 25 ficaram feridos em um ataque com drones na Jordânia, de acordo com um anúncio do exército americano. O presidente Joe Biden culpou o Irã e prometeu retaliação contra grupos apoiados pelo país. Quero salientar que ontem à noite tivemos um dia difícil no Oriente Médio. Perdemos 3 almas corajosas em um ataque a uma das nossas bases. Vamos responder. Esta é a primeira vez que membros das Forças Armadas dos Estados Unidos morrem em consequência de fogo inimigo desde o início da guerra entre Israel e Hamas. A Jordânia negou que o ataque tenha sido em seu território e afirmou que ocorreu em uma base militar em território sírio. No Telegram, a Resistência Islâmica no Iraque, uma aliança de combatentes de grupos armados pró-iranianos que rejeita o apoio dos Estados Unidos a Israel, assumiu a responsabilidade pelos ataques realizados no domingo de madrugada com drones contra 3 bases em território sírio. O Hamas disse que as mortes dos soldados são uma mensagem ao governo americano de que, a menos que o assassinato de inocentes em Gaza pare, poderá enfrentar toda a nação muçulmana. A gigante imobiliária da China, Evergrande, teve sua falência decretada pelo tribunal. Segundo a mídia chinesa, a Justiça de Hong Kong determinou a liquidação do grupo nesta segunda-feira. Essa é considerada a empresa mais endividada do mundo do setor. Esse é mais um episódio que demonstra a crise no mercado de construção chinês.
A Justiça entendeu que a empresa não foi capaz de oferecer um plano de reestruturação concreto mais de 2 anos após um calote de uma dívida internacional de cerca de 300 bilhões de dólares. Ou seja, sem um acordo entre o gigante imobiliário chinês e seus credores, a ordem de liquidação foi definida. A empresa, com sede em Shenzhen, no sudeste da China, tornou-se um exemplo da crise imobiliária chinesa desde 2021, com passivos totais de mais de 328 bilhões de dólares no final de junho do ano passado. Em setembro, o seu fundador e presidente, Xu Jiayin, foi detido pela polícia suspeito de envolvimento em crimes. O mercado avalia, porém, que a decisão da Justiça de Hong Kong tenha pouco impacto sobre as operações da empresa, incluindo projetos de construção de casas no curto prazo, já que pode levar meses ou anos para que o liquidante a ser nomeado pelos credores assuma o controle das subsidiárias na China continental. O líder norte-coreano Kim Jong-un supervisionou os testes de disparos de 2 mísseis de cruzeiro lançados por submarinos. O anúncio foi feito pela agência de notícias estatal KCNA nesta segunda-feira, em meio às crescentes tensões entre as Coreias do Norte e do Sul. Segundo a agência, os mísseis ficaram no ar por 7.421 segundos, sobrevoaram o Mar do Leste e atingiram o alvo na ilha no domingo. O líder norte-coreano Kim Jong-un supervisionou o lançamento. Os militares sul-coreanos já haviam declarado que detectaram mísseis de cruzeiro lançados da cidade de Sinpo, na Coreia do Norte. O novo lançamento ocorre em meio às crescentes tensões entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Segundo a agência norte-coreana, os novos testes não impactaram a segurança de nenhum país vizinho e nada tem a ver com a situação regional, e acrescentou que, segundo Kim, o lançamento tem importância estratégica na execução do plano de modernização militar que busca criar uma poderosa força naval no país. O Reino Unido vai proibir os cigarros eletrônicos descartáveis. Em outubro, o governo anunciou uma série de medidas para combater o tabagismo, que é atualmente a maior causa de mortes que poderiam ser evitadas do país. O anúncio foi feito nesta segunda-feira pelo governo. Ainda não entendemos todos os impactos do vape na saúde a longo prazo. Portanto, é certo que tomemos medidas enérgicas para acabar com isso. É isso que estamos fazendo, proibindo os vapes descartáveis, tomando iniciativas contra os sabores, aparência e embalagem, onde os vapes são exibidos nas lojas, mas também melhorando a fiscalização. É um conjunto forte de medidas para que possamos melhorar a saúde das nossas crianças. É a coisa certa a longo prazo para o país. As medidas fazem parte de um plano mais ambicioso concebido em outubro pelo governo conservador para combater o tabagismo. O Ministério da Saúde informou que a proibição poderá entrar em vigor no início do próximo ano. Segundo dados oficiais, entre os jovens dos 11 aos 17 anos que fumam vape, a proporção dos que consomem cigarros eletrônicos descartáveis se multiplicou por 9 em 2 anos. O tabagismo é a principal causa de morte evitável no Reino Unido, sendo a causa de aproximadamente 1 em cada 4 mortes por câncer, segundo dados do governo. 2 ativistas jogaram sopa contra o vidro blindado que protege a Mona Lisa no Museu do Louvre de Paris neste domingo, em uma manifestação para exigir o direito a uma alimentação saudável e sustentável. O quadro de Leonardo da Vinci é considerado o mais famoso e atrai milhões de visitantes do mundo todo. O quadro mais famoso do mundo, também conhecido como La Gioconda, e que é exposto atrás de um vidro de proteção desde 2005, já foi vítima de atos de vandalismo em diversas ocasiões. Em maio de 2022, por exemplo, foi alvo de uma torta de creme que não afetou a obra. O Louvre acionou uma unidade de crise e a sala de exibição do quadro de Leonardo da Vinci foi evacuada e passou por uma operação de limpeza. A ação foi reivindicada em um comunicado enviado à imprensa por um grupo francês denominado Riposte Alimentaire, que significa resposta alimentar. As ativistas perguntaram diante do quadro: o que é mais importante, a arte ou o direito a uma alimentação saudável e sustentável? O grupo descreveu o ato como a largada de uma campanha de resistência civil
que reivindica a segurança social de uma alimentação sustentável. Nos últimos meses, ativistas executaram ações contra obras de vários museus em diversos países. Essa edição fica por aqui, mas antes, vamos para o nosso passeio de todos os dias. Te convido para observar e conhecer curiosidades de Amsterdã, na Holanda. Você acompanha agora imagens da cidade que é popular pelas suas construções arquitetônicas, além de possuir diversas histórias, no mínimo curiosas. Por exemplo, você sabia que Amsterdã foi construída sobre postes? Pois é, ela foi erguida sobre 11 milhões de postes, está 2 metros abaixo do nível do mar e é banhada pelo rio Amstel, de onde vem o seu nome, por conta do dique que protege a cidade contra inundações. E outro fato curioso, você sabia que a cenoura naturalmente não era laranja? No passado, o legume possuía uma coloração branca, alguns chegavam num tom amarelado. Isso no mundo todo. Segundo uma tal história, o legume teria recebido a coloração laranja como uma homenagem a Guilherme III, um dos líderes da revolta holandesa. O príncipe de Orange, vale lembrar que orange é laranja em inglês. Este conto afirma que os fazendeiros da época passaram a desenvolver uma variedade de cenouras laranjas como um sinal de respeito ao monarca. Com isso, as vendas da cenoura laranja aumentaram demais em relação à sua versão branca e se popularizou pelo mundo afora ao longo dos anos. Essa história não foi confirmada, nunca foi confirmada, mas também nunca foi negada. Portanto, segue sendo aí uma versão digna de se compartilhar, não? E aí, o que você achou? Você gostou da Holanda? Ela está recheada de belas vistas, lugares incríveis e histórias curiosas como essa. Encerramos esse jornal agradecendo, é claro, a sua presença. Não se esqueça, daqui a pouco o Juliana Dariva chega com mais informações para você. 1h50. Até mais.